Hoje mais cedo eu repercuti contigo aqui no canal a informação do jornalista Fabrício Falkowski lá do Correio do Povo. Nessa informação ele falava sobre a reforma do Gigantinho e informava que o Inter havia decidido reformar o seu ginásio, mas com recursos próprios, ou seja, todo investimento vindo do clube. Lembrando, recapitulando, o Inter chegou a negociar com empresas do setor privado, onde o Inter entregaria então o ginásio para a iniciativa privada e em troca essas empresas reformariam o Gigantinho. Mas essa proposta acabou não sendo aprovada pelo Conselho Deliberativo do Internacional. Então, conforme o Fabrício Falkowski, na informação divulgada por ele, o Inter investiria do próprio bolso, digamos assim, 20 milhões de reais na reforma do Gigantinho. Até aí tudo bem. Só que após a divulgação dessa matéria, um dos dirigentes do Internacional foi para as redes sociais e rebateu a informação. Segundo Victor Grunberg, vice-presidente do Internacional, o Inter vai sim reformar o seu ginásio, mas que esse dinheiro não sairá dos cofres do clube. Segundo Victor Grunberg em suas redes sociais, o Inter seguirá gerindo 100% do Gigantinho, ou seja, seguirá sendo do clube, seguirá sendo 100% controlado pelo Internacional, mas que o dinheiro para esta reforma sairá dos investidores. E ele disse mais, que 100% do valor desta reforma será captado diretamente com investidores. Ou seja, ao contrário do divulgado inicialmente, conforme o vice-presidente do Internacional, o Inter irá captar todo o dinheiro de investidores. Então não vai sair de recursos próprios, não vai sair então dos cofres do Internacional. Então neste momento nós temos a informação do colega jornalista Fabrício Falkowski dizendo que sairá dos cofres do clube, enquanto o dirigente do Internacional, Victor Grunberg, sempre muito ativo nas redes sociais, diz que não, que este plano inclusive já está traçado desde o ano passado e que em breve o Inter inclusive vai informar publicamente todos os detalhes. Mas repito, garante que 100% do dinheiro será de investidores e não do Internacional. O Victor Grunberg, porém, não informou qual o retorno que o Inter dará para esses investidores. Lembrando, como eu sempre falo por aqui, investidor investe, não dá nada de graça, investe esperando o retorno. Então, de verdade, eu estou curioso para saber detalhadamente este plano que será divulgado pelo Internacional. Eu fui atrás de maiores informações, mas até o momento não consegui nada muito mais do que isso, nada que realmente possa agregar em relação ao assunto. Somente realmente este posicionamento, esta outra versão por parte do clube que garante que terá investidores para a reforma do Gigantinho. Independente se for de investidor como o clube afirma, ou se fosse realmente de dinheiro do clube, 100% dos cofres, é inegável. É necessária uma reforma no Gigantinho. O ginásio está caindo aos pedaços, infelizmente. Um ginásio que tem uma grande história de eventos e principalmente do futsal do Internacional. Independente de onde sair esse dinheiro, eu fico muito feliz que, enfim, vão fazer algo pelo Gigantinho. E hoje também teve jogo da base do Internacional. A equipe sub-20 entrou em campo novamente pelo Brasileirão, jogando dessa vez em casa e perdeu por 3-1 para o Bahia. Por que eu tô falando disso? Porque muito se falou das categorias de base do clube em relação a Gustavo Grossi, que falava que o trabalho dele era ruim, que não dava resultado e tudo mais, eu não vou ficar batendo nessa tecla. Só que é inegável, neste momento o Inter vive uma crise na base. Para quem não está acompanhando, o Inter não tem somente esta derrota no Brasileirão por 3-1 para o Bahia em casa. Se fosse somente isso, não teria problema, acontece, perder, ganhar faz parte do futebol. O grande problema é que o Inter tem 4 jogos nesse Brasileirão sub-20 e perdeu os 4. Neste momento o Internacional é lanterna do Brasileirão sub-20. E mais, nestas 4 partidas tomou 12 gols, ou seja, uma média de 3 gols por partida. Se esperava que com a saída do Gustavo Grossi e com a chegada de novos profissionais as coisas pudessem engrenar, as coisas pudessem começar a fazer efeito, mas parece que está acontecendo justamente o contrário. A base do Internacional neste momento, ou ao menos o sub-20 do Internacional principalmente, vive uma crise. É lanterna
lanterna no Brasileirão. Repito, 4 jogos, 4 derrotas, 12 gols tomados, uma média de 3 gols levados por partida. É inaceitável. Então agora, mais do que nunca, tá na hora de ligar aquele sinal de alerta, da direção do Internacional olhar novamente com maior atenção, com maior carinho para a base do Internacional. O principal objetivo da base, obviamente, é revelar jogadores para o elenco principal, a gente sabe disso, e isso é indiscutível. Mas é inaceitável que um clube do tamanho do Internacional, que já foi conhecido durante muitos anos como o celeiro de ases, como um dos grandes destaques das categorias de base do futebol brasileiro, neste momento tem uma campanha vexatória, pífia. Repito, lanterna. 4 jogos, 4 derrotas. Isso precisa mudar. Tem que haver neste momento um dedo maior da direção do Internacional nessa situação. E pra gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre a partida de amanhã entre o Internacional e o Delfim, válida pela Copa Sul-Americana. Partida essa, como já falei por aqui, importantíssima, que pode inclusive dar liderança para o Internacional em seu grupo na Copa Sul-Americana. Como já é sabido, o Inter vai ter que fazer um rodízio, vai ter que mudar muitas peças devido a lesões e também devido a este calendário apertado que o Internacional terá de 9 jogos em um mês. Diante disso, então, o técnico Eduardo Cudê deve promover algumas mudanças para essa partida. E tem uma que chama muito atenção, que é um novo titular, um jogador que já vem pedindo passagem há muito tempo e que deve começar amanhã, então, como titular diante do Delfim. Eu tô falando de Gustavo Prado. Gustavo Prado treinou com os titulares e deve começar a partida de amanhã, válida pela Copa Sul-Americana. O guri, como já falei por aqui, tá pedindo passagem, tem entrado sempre muito bem, e não somente tem qualidade, torcedor colorado, mas tem principalmente personalidade. Não adianta ter qualidade, chegar na hora do jogo, desculpa o palavreado, se cagar a perna abaixo, como nós já vimos diversos jovens no Internacional, que até tinham futebol no corpo, como a gente diz, mas na hora da partida não rendia, errava tudo, enfim, parecia que batia aquele nervosismo de estar jogando pelo profissional. E o Gustavo Prado, então, tem qualidade, tem se mostrado muito útil e principalmente tem muita personalidade. Então essa é a boa notícia para a partida de amanhã. Enfim, veremos Gustavo Prado iniciando como titular, ganhando uma oportunidade em um jogo grande, porque é jogo grande de competição continental. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. O que tu espera de Gustavo Prado como titular? O que tu acha que ele pode render? Tu tá gostando das atuações ou tem que ir com calma? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!